Olá, meu nome é Jéssica, eu faço parte do Missão Intimidade e nós estamos com uma série de vídeos sobre as ordens e as congregações religiosas. Semana passada tivemos um vídeo com o João sobre as ordens franciscanas e hoje eu trouxe para vocês um pouquinho das ordens das Carmelitas, que é a Ordem do Carmo. Então pedimos primeiramente a intercessão da Mãe Santíssima por esse vídeo, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a Ordem das Carmelitas, ela surgiu no século XI, lá no Monte Carmelo, que é um monte que fica no estado de Israel, né, que é a Terra Santa. Hoje é um grande mosteiro lá no Monte Carmelo mesmo, por isso a Ordem do Carmo. E a palavra Carmelo significa jardim, e a história conta que tudo surgiu quando o profeta Elias subiu ao Monte Carmelo, se instalou numa gruta, e aí ele teve uma vida profunda de silêncio e de oração. E foi onde os religiosos da região resolveram seguir essa mesma vida que o profeta Elias, de silêncio e de oração. Então, nisso surgiu a Ordem do Carmo. E depois, só no século XIII, que eles começaram, esses religiosos, a migrar para outros países. Por isso que hoje temos em todo o mundo, né? Bom, depois no século XVI, a Ordem do Carmo começou a se transformar e ter vários carismas da Ordem do Carmo, né? Alguns carismas onde é chamado de ramos da Ordem do Carmo. Tá? Bom, o primeiro ramo da Ordem do Carmo é a Ordem das Carmelitas da Observância, que é a primeira ordem das Carmelitas, a mais antiga e originária das Carmelitas. Depois disso, nós temos a Ordem das Carmelitas Eremitas, que surgiu através dos monges que já seguiam, né? Esse ramo se chama monges eremitas, mas era uma comunidade apenas de homens. E aí se estendeu até a comunidade das mulheres, chamada Ordem das Carmelitas Eremitas. Então é composto por homens, né, e mulheres, masculino e feminino, e elas são inspiradas na vida antiga monástica, que é a vida da clausura. Tá? Depois nós temos o ramo das Carmelitas da Terceira Ordem do Carmo, que é a maior ordem religiosa mariana. Elas são, na verdade, um grupo de leigos, a qual vivem em comunhão, né, sempre em comunhão com a Ordem das Carmelitas Eremitas, que são as consagradas. Então, a Ordem Terceira do Carmo é uma ordem do grupo de leigos que vive em comunhão com eles, com os frades e com as freiras da clausura. Bom, e nesse ramo da Ordem Terceira das Carmelitas, no século XV, o beato João Soretti, ele se esforçou, né, e fundou, de fato, a Ordem das Carmelitas. Ele foi muito importante nesse século, porque foi ele quem se esforçou, levou até o Papa para ter o reconhecimento, que todas as ordens, todos os carismas precisam ser reconhecidos pelo Papa, para ser reconhecido, né, pela Igreja Católica no mundo. Então, ele fez esse esforço, levou até o Papa, e é onde foi reconhecido a Ordem das Carmelitas, tá? O carisma das Carmelitas. Foi nesse ramo também, da Terceira Ordem do Carmo, que São Simão Stuck recebeu a visita de Nossa Senhora, e ela trouxe em mãos o escapulário, o famoso escapulário, o qual usamos até nos dias de hoje. Trouxe para ele
sob a promessa de divinas graças, né? Até conta-se que nessa promessa dela, quem usasse o escapulário seria salvo, né? Pelas mãos de Nossa Senhora. E na realidade ele não pode ser mais tirado, né? Ele não, até a hora da nossa morte, tá? Então a Nossa Senhora trouxe até São Simão o escapulário, por isso Nossa Senhora do Carmo. Depois nós temos o ramo das Carmelitas Descalços, que aconteceu no século XVI, a transformação de um carisma, que é o das Carmelitas Descalços. Elas foram reformadas por Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila, ela foi reconhecida pela Igreja como a doutora, como uma santa doutora da Igreja, e foi da espiritualidade das Carmelitas. Assim, ela fundou 32 mosteiros, reformou vários, reformou o Carmelo, e ela ativou o fervor que até aí já tinha se perdido da espiritualidade das Carmelitas. Então, ela foi de grande importância. Depois procurem sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, grandes santos da Igreja Católica, reconhecidos como doutores da Igreja. São João da Cruz, um grande santo também, ele ficou na reforma, né, da ordem das Carmelitas, mas no ramo masculino. Transformou realmente os frades e os montes nesse sentido. Então, esse ramo abrange também os frades, as freiras e os leigos. Também os leigos podem beber dessa espiritualidade carmelita. E logo após isso, Santa Teresinha do Menino Jesus também é do carisma e espiritualidade da Ordem das Carmelitas. E hoje nós temos aí o grande Frei Gilson e as Irmãs Carmelitas. Depois temos a Ordem das Carmelitas Seculares, que são somente os grupos dos leigos das Carmelitas Descalços, que bebem do carisma das freiras e dos frades das Carmelitas Descalços. Esses são os ramos da Ordem do Carmo. Um outro fato importante para citar, né, com vocês sobre a Ordem das Carmelitas, sobre a última aparição de Nossa Senhora, que foi lá em Fátima, para os 3 pastorinhos, né, hoje Nossa Senhora de Fátima. Ela veio vestida para os 3 pastorinhos como Nossa Senhora do Carmo, e ela deixou para eles também um escapulário, né? E mais tarde, a pastorinha Lúcia vira uma grande religiosa da espiritualidade carmelita. Bom, então é isso. Esses foram os ramos e um pouquinho sobre a Ordem das Carmelitas. Elas têm a vestimenta com hábito marrom e a espiritualidade delas é mesmo a união com Deus, na contemplação, na fraternidade e na missão profética, sob os votos da castidade, da pobreza e da obediência a Deus, certo? Um beijo no coração de vocês, procurem mais sobre, é uma história muito interessante, é muito bonito e muito edificante essa ordem para a Igreja Católica, tá bom? Até a próxima, continue acompanhando sobre as ordens e congregações.